Boa tarde a todos, todas. É, Vou começar falando, então, sobre um trabalho que a gente realizou recentemente em colaboração com o Bruno Morgado, do Observatório do Valongo, e o Nelson, que está aqui coordenando a sessão. Bem, então, recentemente, esse objeto chamado Kawar, que é um candidato a planeta anão, é um objeto de 550 quilômetros de raio, ele foi observado possuindo um anel em volta. Tá? Então, esse artigo foi bem impactante, né? Foi um resultado do ano passado. Esse objeto ele tem um satélite chamado Waywood, esse que está aqui. E, causou um certo... Não é o primeiro objeto transnetuniano a possuir um anel em volta, mas é um anel bastante peculiar, por várias razões que eu vou mostrar. Aqui não dá para ver muito bem por causa do contraste, mas é um anel bem inhomogêneo. Ele tem uma parte mais difusa e mais larga, e tem uma parte mais fina e mais densa. Tá? Relembrando o que seria um arco de anel. Bom, aqui tem os dados das observações do artigo do Bruno, de 2023, onde, por ocultação, a técnica, né, de ocultação estelar, a gente vê aqui a queda, né, do brilho da estrela, então, corpo principal, e aqui teria as duas partes do anel, né, a parte mais densa e fina e a parte mais larga e mais esparsa. Né. Bom, um fato bastante intrigante desse anel é justamente essa inhomogeneidade azimutal. Significa que ele não é um anel muito regular, né? Ou seja, tem partes mais que lembram arcos, tem partes mais difusas, etc. Isso pode ter implicações até no mecanismo capaz de sustentar essas partículas de anel, como eu vou falar daqui a pouco. Aqui tem alguns dados das observações, então vemos... dependendo, né, da data da observação, a extensão radial do anel em quilômetros. Tá? Então, vemos, por exemplo, que pode ir de 300 quilômetros até 7 quilômetros, dependendo, então, do local, né, onde a gente esteja observando esse anel. Bom, esse satélite, Waywood, né, tem uma excentricidade que é muito pouco conhecida, então, a barra de erro é muito grande, então pode variar desde uma órbita circular até uma excentricidade de 0,15 aproximadamente. Bom, aqui tem alguns dados então do Kawar, o raio, a massa, enfim, outros dados já conhecidos, né, desse sistema. Esse anel ele está próximo de uma ressonância 6.1 justamente com o Waywood, que é o satélite. Tá? Então, a cada 6 órbitas das partículas do anel, uma órbita do satélite Waywood. E também está próximo de uma ressonância 1.3 spin-órbita, aí é com o corpo central. Tá? Mas eu não vou falar dessa ressonância, vou me limitar à ressonância 6.1 entre o Waywood e as partículas do anel. Um fato muito intrigante também, que, aliás, é o fato mais intrigante dessa descoberta, é que esse anel está totalmente por fora do limite de Roche. Tá? Então, aqui, numa escala ampliada em 100 vezes, a gente vê aqui, em comparação, né, os anéis de Saturno, que estão totalmente dentro do limite de Roche, que é o que a gente espera, né, quando se observam anéis. E o anel de Kawar está completamente fora, né, do limite de Roche. Bom, quando a gente observa isso aqui, tem duas possibilidades, né, para a gente considerar. Uma é que esse limite de Roche esteja, digamos, sobreestimado, né, ou seja, a densidade das partículas deveria ser tão baixa para ele bater, né, para a posição do limite de Roche bater com a posição do anel. Isso é totalmente inesperado. Alguém pode me corrigir por aí, mas a densidade esperada das partículas deveria ser 0,3 gramas por centímetro cúbico, que não são densidades típicas dessa região. Então, a outra possibilidade é que um objeto esteja se formando aqui, que isso, de fato, não seja um anel, que seja algum objeto que está em processo de formação, ou seja, um satélite que esteja, talvez, se formando ali. A gente sabe que isso é muito difícil de acontecer, porque as escalas de tempo para formar um pequeno satélite
nessa região transneptuniana é da ordem de algumas décadas. Então, a gente teria que estar observando uma janela temporal muito específica para justamente haver a possibilidade de formação. Bom, depois foi descoberto um segundo anel. Tá? Então, esse é o anel principal. E aqui um outro anel, tá? Já mais homogêneo. Tá? Não tem arcos, não tem uma parte mais larga e difusa. Mas ele também está fora do limite de Roche. Tá? Então, não é um, são dois. Eu vou falar só do primeiro, porque o artigo do segundo anel saiu depois da realização desse trabalho. Então, bom, temos aqui então a parte, né, mais densa do primeiro anel, do segundo anel. Aqui está a parte menos densa do primeiro anel e aqui o segundo anel. Bem, aqui vemos então a posição da ressonância 6,1. Essa aqui, roxinha, né, entre Wayward e as partículas do anel. O segundo anel está em 5,7, também uma ressonância spin-órbita, mas não vou falar sobre isso agora. Bom, o objetivo principal do trabalho é tentar descobrir, já que a gente não espera que um objeto esteja se formando naquela região, nem que as partículas sejam tão pouco densas, de haver a possibilidade de haver um mecanismo que sustente, mecanismo dinâmico, que sustente as partículas do anel. E a gente vai olhar especificamente para a ressonância 6,1, como eu falei anteriormente. Bem, o modelo que a gente vai usar é o problema restrito de 3 corpos, com o CAUAR, que é o objeto principal, achatado na direção polar, parametrizado aqui pelo J2, o satélite e as partículas do anel. Resolvemos numericamente as equações do movimento, usando um integrador, e usamos a máxima variação de excentricidade como indicador numérico dos mapas dinâmicos. Tá? Uma técnica já bem conhecida e que, com certeza, será falada aqui ao longo da semana. Bom, um detalhe interessante aqui é que eu vou variar bastante aqui a excentricidade do perturbador, do Wayward, porque, como eu falei, tem uma barra de erro muito grande. Bom, então temos aqui o primeiro resultado dos mapas dinâmicos, excentricidade, né, uma grade típica excentricidade semi-eixo, o ΔE, e aqui aparece a posição nominal do anel, em 4.057 km, e aqui, essa faixa aqui mais clara, é a posição da ressonância 6,1, entre Wayward e as partículas do anel, para a excentricidade nominal do Wayward. Tá? Lembrando que o Wayward ele tem uma excentricidade nominal de 0,056, mas com uma barra de erro bastante grande. Bom, o que a gente vê é que, primeiro, identificamos a ressonância, está muito próxima da posição do anel. Tá? A separação é de apenas 30 km, tá? Mas esses 30 km, levando em consideração a faixa de erro, pode ser ou não significativa. Né? Na verdade, não dá para dizer se o objeto está em ressonância ou não, né? Se as partículas estão ou não em ressonância com essa faixa de incerteza. Bom, aí a gente aumenta a excentricidade do perturbador, como é de se esperar. A região da ressonância ela é um pouco amplificada, né? Aumenta a largura da ressonância. E também fizemos integrações nessa faixa preta que aparece aqui embaixo, né, esses dois pontinhos brancos, para ver do que se trata nessa estrutura que aparece aqui embaixo. E essa faixa não é outra coisa do que o local em que o ΔRP, ou seja, a diferença de longitude de pericentro, oscila em torno de 0, indicando que as partículas que evoluem do anel, né, que evoluem aqui embaixo, com excentricidade bem baixa, podem ter seu pericentro alinhado com o pericentro do perturbador. Bom, um detalhe interessante é que a gente também não conhece muito bem a massa do perturbador, né? Porque a gente conhece o raio, mais ou menos, mas a massa ela é calculada a partir da densidade. Né? Então, assumimos aqui valores de densidade do Wayward em comparação do CAUAR, variando entre 0,5 e 1,5. E, com isso, a gente constrói agora um mapa dinâmico não variando mais as excentricidades, mas sim variando a massa do Wayward, do perturbador, para uma excentricidade fixa no valor nominal. O que a gente vê é que não muda muita coisa. Tá? A posição da ressonância ela se mantém, tanto para excentricidade nominal como para a excentricidade máxima. Tá? Mais ou menos em 4.030 km. A estrutura começa a ficar interessante quando a gente muda, então, a excentricidade do Wayward, sim? Dentro do intervalo de incerteza. Obrigado. Então, temos aqui
para excentricidade bem baixa, aparecem aqui alguns picos, tá? Que a gente vê mais claramente quando a excentricidade vai aumentando, que não é outra coisa do que os harmônicos associados à mesma ressonância. Tá? Ou seja, são vários ângulos críticos associados a essa ressonância, e cada um desses picos aqui corresponde a um desses ângulos críticos. Né? Ou seja, 6 lambda linha menos lambda, e aí as combinações possíveis para uma ressonância de ordem 5, né? Que é o nosso caso aqui. Quando a gente aumenta a excentricidade do perturbador, acontece um fenômeno bem conhecido em astronomia dinâmica, que é o overlapping, né? Ou seja, esses harmônicos aqui vão se sobrepondo até chegar na excentricidade máxima, em que já aparecem algumas estruturas tipicamente associadas a separatrizes, né? Regiões caóticas, etc. Então, esse resultado aqui, ele indica que a estrutura varia. Eu chamei de multipletos aqui harmônicos, né, que são aqueles picos da ordem de 1 km, sim, para um pico principal da ordem de 10 km. Isso é importante porque a região onde os arcos de anéis são observados tem mais ou menos essa largura, entre 1 e 10 km, indicando, então, que essa ressonância pode agir como um mecanismo para sustentar essas partículas de anel. Vou passar essa aqui. Bom, aqui a gente fez o espectro do sistema, calculando os períodos, né, o período da ressonância e também o período do delta varp. Tá? Bom, então aqui aparecem os picos, né, espectro de frequência também bastante conhecido. Aqui o Φ1, Φ2, Φ3, Φ4, Φ5, etc., são aqueles harmônicos, e o delta varp tem um período menor. Né? Isso aqui pode até surpreender para quem está acostumado a entender que esse período sempre, no caso de dinâmica ressonante, é muito maior, né? O período secular é muito maior que o período ressonante. Mas não é o caso aqui. Tá? Isso está associado ao fato do objeto ter um J2 e é tipicamente encontrado em sistemas de satélites, né? Por exemplo, de Saturno, Júpiter, que tem um J2 grande. Tá? O pericentro é acelerado e isso produz que o período secular se torne menor, inclusive, do que o período ressonante. Bom, para terminar, a gente fez algumas outras simulações agora, tentando procurar pelos arcos que são observados, os arcos de anel. Então, vamos variar agora não mais a excentricidade inicial, mas vamos variar a longitude média das partículas de teste. Então, temos mapas desse estilo aqui, semi-eixo maior, tá, na mesma escala, e agora o lambda, a longitude média das partículas. Aqui vemos os harmônicos, claro, eles se espalham agora ao longo de toda a longitude, né? E nas posições que eram observados os picos anteriormente também. E aqui a gente computou o valor final, ou seja, é uma foto no tempo final da integração, tá? Da longitude média final em função do semi-eixo maior final. E qual que era a ideia disso? Ver se havia aglomerações de partículas nas posições dos harmônicos. E a gente encontrou que existem alguns clumps, né? Algumas aglomerações, especificamente no Φ1, que é a componente principal, né, do harmônico, que, de fato, o ângulo crítico está librando, e alguns outros harmônicos aqui. Quando a gente aumenta a excentricidade das partículas, observa que esses clumps eles vão meio que desaparecendo, indicando que o anel, né, um anel quase circular, que é o que, de fato, a gente espera, né, o anel de Chariclo ele é quase circular. Enfim, outras estruturas de anel têm excentricidade bem baixas. Né? Uma excentricidade baixa favorece a ocorrência dos clumps, tá? Favorece a ocorrência de estruturas que relembram arcos de anel. Tá? Essa era um pouco a ideia de fazer esses mapas dinâmicos. Eu vou deixando aqui algumas conclusões. Então, a gente investigou o ambiente dinâmico de partículas de teste no sistema formado por Kawar e o satélite Wayward, próximo de onde o anel é observado. Tá? Eu repito, tem 2 anéis, mas esse trabalho apenas contabiliza um. E essa estrutura ressonante, 6.1, está posicionada em 4.028 km, e vimos que a excentricidade, que está mal, né, determinada, depois os observadores aí poderão falar se existe uma nova determinação dessa excentricidade, ou quão robusta será essa determinação, para tentar entender como a dinâmica muda em função da excentricidade do perturbador. Vimos também que para excentricidades pequenas, menores a 0,075,
Essa estrutura ressonante ela é dividida em multipletos, né? Cada um bem localizado e separado por poucos quilômetros, e a largura de cada multipleto, de cada harmônico, corresponde com o que a gente espera da observação da largura dos arcos de poeira, né? Arcos de partícula que são observados dentro da estrutura do anel. Finalizando, então, bom, acho que eu já falei um pouco sobre isso. Acho que eu já verbalizei tudo isso que está escrito aqui. E, para não estourar o tempo, esse artigo foi recentemente aceito para publicação. Estou disponível para perguntas. Obrigado e até mais. Bom, obrigado, Adrian. 5 minutinhos para perguntas, então. Mário, Daniela y Gonzalo. Tengo un comentario, porque vos te referís a arcos y tal vez el anillo sea excéntrico, ¿no? Y lo que estás viendo en la ocultación es la parte que está más cerca del periastro, que está como empacada, y entonces eso te da una profundidad óptica mayor, y lo que está cerca del apoastro está como desempacado, y entonces tiene una densidad menor, ¿no? Y por ahí la variación que encontrás en el tiempo del ancho tiene que ver con la precesión, ¿no? Y el hecho de que esté en resonancia significa que tenés un input de momento angular que mantiene la excentricidad del anillo, digamos. Porque, como en el caso de los anillos excéntricos de Saturno y demás. Porque el caso de los arcos de Neptuno no aparecen en el periastro, aparecen vinculados más con la longitud del periastro del satélite. ¿Me explico? Habría que hacer un modelito para ver si la autogravedad da para matar la precesión diferencial y mantenerlo, ¿no? De fato, isso foi sugerido pelo revisor, que foi você, inclusive. Yo no fui revisor. Así. Mi pregunta va más hacia el tema del origen del anillo. No sé si en alguno de los artículos se manejó la posibilidad de que fuera un satélite preexistente que ya estuviera en la resonancia 6.1 y que tuviera una colisión catastrófica que hubiera, generado un anillo. Yo recién estaba calculando, creo que la velocidad orbital me da unos 140 metros por segundo, que es una velocidad suficientemente rápida para que partículas que salgan a muy baja velocidad, centímetros o metros por segundo, quedaran, digamos, confinadas en ese anillo. Entonces, quizás vinculado más al trabajo de ustedes, la pregunta sería, ¿podría haber existido un satélite en esa resonancia 6.1 con una estabilidad de largo plazo bastante extensa? Bueno, respondo em português, não? Exemplos de satélites em ressonância tem vários, né? Inclusive na região transneptuniana. Então, assim, a priori, essa possibilidade é real. Agora, como deve ter sido a colisão, qual a probabilidade de impacto naquela região com outros objetos, aí não sei. Quer dizer, é isso, as probabilidades de colisão naquela região. Mas sim, poderia ser. Poderia. Não sei se essa possibilidade foi aventada em outros artigos, talvez o Christian saiba. Mas sim, é uma possibilidade, sim. Bom, temos tempo para mais uma pergunta rápida.
Adrián, solo una curiosidad. ¿Se asume que los dos anillos y el satélite son coplanares o pueden estar por fuera del plano? Eu esqueci de falar isso, mas são coplanares, sim. Eu não sei se também agora, nas novas observações, tem um indicativo de que haja uma inclinação do plano, mas a gente assumiu coplanar. Até 5 graus? O que eu li é que parece que o tamanho mudou, né? A gente considerou o tamanho do seu artigo. Peraí, Felipe, fala aqui. Não, do Wayward. O tamanho do Wayward, bom, eu não dei o tamanho do Wayward, no meu artigo foi só Kauar. Eu provavelmente Não, mas citei. aqueles 85 quilômetros, acho que é um... É um artigo da mesma época, que é 85 quilômetros. De fato, tem observações, tem um pôster, e eu vou falar também, que mostram que ele é o dobro do tamanho. E o Kauar amanhã tem uma apresentação também mostrando um pouco sobre o tamanho dele. Bom, pessoal, vamos agradecer novamente ao professor Adrian. Obrigado.